Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de esperança condicional. E esperança condicional é uma coisa que a gente já vem usando desde o nosso primeiro curso de modelo de regressão. Então, o meu exemplo motivador é esse que é o exemplo de regressão linear, onde a gente tem um y sendo escrito como um alfa mais um beta x mais um erro. E quando a gente faz a construção desse modelo, em geral, ela é feita, condicional, que a gente sabe os valores das covariáveis xi. Os erros, eles são assumidos ter uma distribuição centrada em zero. Às vezes a gente assume independência, às vezes a gente só assume que a covariância entre eles é igual a zero, tá? Então, se eu tenho um modelo de regressão linear que assume que os erros são independentes, identicamente distribuídos, com distribuição normal, com média zero e variância sigma quadrado, que é o modelo de regressão linear simples, o que essa suposição sobre os erros impõe no comportamento dos y, né? Bom, note que o y é uma função de duas variáveis, né? A variável xi, que é a covariável, e o ei. Então, o que a gente faz habitualmente é assumir que a variável xi ela é conhecida. Então, a gente tira essa aleatoriedade do modelo e, dado que a gente sabe que o x é igual a xi, nós construímos que a distribuição do y, dado que x é igual a xi, é uma normal, centrada na reta de regressão, ou seja, centrada em alfa mais beta xi, e com variância igual à variância do erro. Ou seja, dados os xis, os y's são independentes, né? Os meus s, eles são independentes identicamente distribuídos. Então, se eu assumo que o x é conhecido, a gente está impondo que condicional que a gente sabe os xis, os y são independentes, tá? E eles são independentes porque eles serão funções dos y's. Voltando aqui na expressão, se os nossos x são conhecidos, a única coisa aleatória aqui é o erro, e como os erros estão assumidos como independentes, os y passam a ser funções, né, de famílias disjuntas de variáveis aleatórias independentes. Então, os y serão independentes nesse caso. A predição nesse modelo é feita a partir da esperança condicional de yi, dado xi igual ao valor xi conhecido. Então, a nossa questão é como que a gente calcula esse valor esperado, que é tão importante para essa predição, né? Uma outra questão importante que a gente tem nesse problema é assim, se os nossos EIs, eles são não correlacionados, e a gente já viu que ser não correlacionado é uma condição mais fraca, uma suposição mais fraca do que a suposição de independência, a questão que isso traz para a gente será o que isso impõe sobre os y? Será que ele impõe que os y são não correlacionados? Né? Note que nós temos uma resposta para a associação entre os y apenas quando os x são conhecidos. Tá? Eu estou fazendo uma pergunta aqui que é não condicional. Então, a gente pode calcular as correlações não condicionais se a gente conhecesse apenas as correlações condicionais? Ou seja, se eu conheço a covariância de y e yj, dado xi e xj, eu posso, a partir dessa covariância, obter a covariância não condicional do yi dado yj? Bom, a gente vai ver aqui nessa parte da matéria que sim, é possível fazer esse tipo de coisa. Inclusive, esses resultados que unem covariância condicional com covariância não condicional, variância condicional com variância não condicional, média condicional com média não condicional, eles serão os principais resultados, assim, as principais novidades da primeira parte desse curso, dessa parte do curso. Então, vamos começar definindo esperança condicional. Ela simplesmente, gente, ela é muito parecida, a definição da esperança condicional, com a esperança não condicional. Então, se a gente queria calcular a esperança de x do ponto de vista, quando x
a gente sabia a função de probabilidade, a função densidade de x, a gente simplesmente pegava e falava que o valor esperado de x, do x era o somatório para todos os x possíveis de x vezes a função de probabilidade do xi, do x, né? Ou seja, a gente vai fazer uma generalização desse contexto agora da seguinte maneira. Se eu sei a distribuição de x dado y igual a y, e eu tenho aqui o caso discreto, tá? E eu conheço a função de probabilidade de x dado y igual a y, a esperança de x dado y igual a y é definida como sendo o valor esperado de x dado y igual a y, é a somatória com x para todo o domínio do x, de x vezes a probabilidade do x, a probabilidade condicional do x ser igual a x, dado y igual a y, que é essa função de probabilidade que eu coloquei aqui. Nota que essa função de probabilidade, essa esperança, ela vai depender do nosso valor de y no qual a gente está condicionando, tá certo? E ela também só existirá quando, né, naquelas condições em que a função marginal do y, no ponto y que eu estou avaliando, ela é diferente de zero, para garantir que essa distribuição condicional aqui existe. No caso contínuo, é a mesma coisa. Então, se eu sei a densidade condicional de x dado y igual a y, o valor esperado de x condicional que y é igual a y, ela vai ser uma integral de menos infinito até infinito do y de x vezes a densidade do x dado y igual a y, e isso também só vai ser possível, só existirá quando, né, a distribuição marginal do y no ponto y no qual eu estiver avaliando for diferente de zero, para garantir a existência dessa densidade condicional que está aqui. Então, consideremos esse exemplo, e depois eu vou voltar nele um pouco mais à frente, para mostrar outros resultados, para ilustrar outros resultados importantes envolvendo a esperança condicional. Mas aqui eu tenho uma distribuição conjunta de x e y, que ela é dada da seguinte maneira. Ela é 1/8 se x igual a 1 e y igual a 1, ou se o x é 2 e o y é 1. Ela é 1/4 se o x é 1 e y é 2, é meio se o x é 2 e y é 2, e zero caso contrário. Então, os únicos pontos onde eu tenho massa não nula é quando o x é 1 ou 2 e o y é 1 ou 2. Vamos calcular o valor esperado de x quando y é igual a 1. É a primeira parte deste problema. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar a distribuição de x dado y é igual a 1. Né? Então, dado que y é igual a 1, essa distribuição, só para a gente relembrar, é a distribuição conjunta do x e y avaliado no ponto x e no ponto 1, dividido pela marginal de y avaliada no ponto 1. Então, essa função aqui, que eu estou querendo, ela é uma função de x. Então, quando x igual a 1, ela vai ficar a conjunta de x e y avaliada no ponto 1, dividido pela marginal de y no ponto 1, que é dada pela conjunta de x e y no ponto 1, mais a conjunta de x e y no ponto 2, 1. E quando x igual a 2, isso vai ser a conjunta de x e y no ponto 2, 1, dividido pela marginal de y no ponto 1, que é a conjunta de x e y avaliada no ponto 1, 1, mais a conjunta de x e y avaliada no ponto 2, 1. Fazendo essas contas aqui, vocês vão ver que quando x igual a 1, a distribuição condicional de x dado y igual a 1 é meio, e essa distribuição condicional de x dado y igual a 1 vai ser meio também se o x for igual a 2. Então, o valor esperado de x dado y igual a 1 vai ser, como eu só tenho valores, massa probabilística não nula quando x é 1 e y 2, esse valor esperado vai ser o somatório com x igual a 1 e y igual a 2 de x vezes a função de probabilidade condicional de x dado y igual a 1
avaliada no ponto x. Então, isso vai dar 1 vezes meio mais 1 vezes meio, que dá 3 meios. Vamos fazer agora quando eu estou condicionando no y igual a 2. Vocês veem que essa função ela vai depender do valor que y assume. Então, usando de novo a definição de probabilidade condicional, a distribuição condicional de x dado y igual a 2, ela vai ser 1/3 se o x igual a 1 e 2/3 se o x igual a 2. De onde vem isso? Eu estou calculando simplesmente a conjunta de x e y, só que agora o y está fixado em 2, sobre a marginal do y no ponto 2, né? Avaliada no 2. E essa é uma função que ela depende do valor assumido por x. Então, ela é uma função de x, o domínio dela é em x. Então, se o x igual a 1 é 1/3, se o x igual a 2 é 2/3. Usando a definição de esperança condicional, então, o valor de E de x dado y igual a 2, ela vai ser 1 vezes 1/3 mais 2 vezes 2/3, né? Usando a definição, que dá 5/3. Aqui, olha, eu desenhei as duas funções de probabilidade condicionais. Aqui está a distribuição de x dado y igual a 1. Aqui é a distribuição de x dado y igual a 2. A distribuição do x dado y igual a 1 é simétrica. A do 2 é assimétrica, botando mais peso no valor 2. E aqui, com essa linha vermelha, eu posicionei a média que dá a centralidade dessa distribuição. No primeiro caso, ela dava 3 meios, que é exatamente esse ponto central aqui, é exatamente o ponto médio entre 1 e 2, porque a distribuição é simétrica, né? Então ela é um ponto de massa, ela está equilibrando essas massas. Aqui, ó, neste caso, como a minha distribuição era assimétrica, botando mais massa no 2, você vê que a média fica um pouco mais deslocada para perto de 2, né? Para ter o equilíbrio da distribuição, né? Das massas. Vamos pegar um exemplo mais complexo. Sejam x e y variáveis aleatórias, independentes, identicamente distribuídas, com uma distribuição binomial NP, e a gente quer determinar o valor esperado de x dado x mais y igual a m. Então, a gente precisa encontrar a distribuição de x condicional em x mais y igual a m. Como x é binomial, né? NP, e y é uma binomial NP, e por hipótese elas são independentes, nós já provamos aqui, em aulas passadas, que x mais y vai ser uma binomial 2NP. Então, para qualquer x menor ou igual o mínimo entre m e n, nós temos que a distribuição de x dado y mais x igual a m avaliada no ponto x, ela vai ser obtida de que maneira? Vai ser a distribuição conjunta de x e y avaliadas no ponto x e m menos x sobre a distribuição de x mais y avaliada no ponto m. Tá? Como x e y são independentes, essa conjunta aqui, ela fatora no produto da marginal de x no ponto x e a da marginal de y avaliada no ponto m menos x sobre a distribuição sobre a probabilidade da soma ser igual a m. Essa aqui é uma binomial NP, essa é uma binomial NP, essa é uma binomial 2NP. Então, eu simplesmente substituí aqui pelo valor da distribuição de probabilidade da binomial NP, avaliada no ponto x. Então, ficou combinação de nx a x, p a x, 1 menos p elevado a n menos x, que é a probabilidade do x é igual a x. E aqui do outro lado eu tenho a distribuição condicional, a distribuição do binomial avaliada no ponto m menos x. Então vai ficar a combinação de m menos x a m menos x, p elevado a m menos x, 1 menos p elevado a n menos m menos mais x. Tá? E embaixo eu estou avaliando a distribuição binomial 2NP avaliada no ponto M. Então, vai ficar a combinação de 2N, M a M, P elevado a M, e 1 menos P elevado a 2N menos M. O que eu tenho que fazer, gente? Agregar as coisas que são parecidas, né? Então, eu fiz esse produto aqui. Aqui
à minha esquerda eu isolei as combinatórias, né? As três que está aqui, essa e essa, deixei aqui. À minha direita eu fiz o produto dos termos que são parecidos. Então eu tenho p elevado a x vezes p elevado a m menos x, repeti a base e somei os expoentes. 1 menos p elevado a n menos x vezes 1 menos p elevado a n menos m mais x, que isso está aqui. Então, o que, que acontece? Esse termo aqui ficou p elevado a m, esse termo de cá ficou n menos m mais n, então ficou 2n menos m, esse x com esse cancelou, e no denominador eu tenho p elevado a m, 1 menos p elevado a 2n menos m. Então, se você olhar, essa primeira parte cancela com essa segunda parte aqui cancela com essa, e nós ficamos nesse termo aqui, ó, ficamos com essa expressão. O que, que a gente acabou de provar? Que se x e y são binomiais independentes, com mesmos parâmetros, elas são identicamente distribuídas, a distribuição de x dado x mais y igual a m, ela é uma hipergeométrica, né, com parâmetros m, 2n e n. Eu escrevi aqui em vermelho o que, que essa hipergeométrica está significando. Então, dado m mais x mais y igual a m, é como se eu estivesse modelando aí o comportamento né, qual é a probabilidade de ter n bolas brancas, né, numa urna que tem duas n bolas, né, das quais eu falei errado. Eu estou calculando qual é a probabilidade de ter x bolas brancas numa urna que tem duas n bolas, das quais m são brancas, e eu tirei uma amostra de tamanho m. Então, se eu tenho uma população de tamanho 2n, das quais n é de um tipo, n é do outro, e eu estou selecionando uma amostra de tamanho m, essa probabilidade aqui está fornecendo para mim qual é a probabilidade de eu selecionar x elementos de um tipo, né? No caso aqui, x bolas brancas. Então, gente, eu preciso calcular o valor esperado dessa hipergeométrica. Então, eu vou aproveitar esse exemplo para mostrar como calcula essa hipergeométrica, a média dessa hipergeométrica. Se eu já soubesse a média dela, era simplesmente colocar ali, né? Agora, vou dar discutir como que o livro mostrou isso no capítulo 7 desse livro, tá? Como que ele fez? É o exemplo 2G do livro. Então, só que ele está fazendo para hipergeométrica e eu adaptei aqui para o caso que a gente tem, né? Que eu estou condicionado no x mais y igual a m. Então, no fundo, eu tenho que calcular a média dessa hipergeométrica, então é exatamente o que o exemplo 2G do livro está fazendo. Então, para isso, eu vou definir uma variável auxiliar, zi, que ela é 1 se o iésimo experimento é um sucesso. No nosso caso aqui, desse exemplo vermelho aqui que eu coloquei aqui, é assim, se a iésima bola fosse uma bola branca, a iésima bola sorteada fosse a branca. Então, como o x está denotando o número de bolas brancas na minha amostra de tamanho n, então esse meu x aqui, ele estaria dando, seria o somatório, né, dos meus EIs com I variando de 1 até n. Tá? Então, gente, o que, que vai acontecer? Para eu calcular a probabilidade, o valor esperado dos ZIs, porque o do meu x vai ser simplesmente usar a definição de esperança de soma de variáveis aleatórias independentes. Então, eu estou definindo os meus EIs aqui. Falta dizer que esses meus EIs eles são variáveis aleatórias independentes, com essa característica. Fazendo isso, o meu x ele vai ser a soma com I variando de 1 até n dos meus EIs. Então, eu quero agora calcular o valor esperado de ZI, dado, né,
que o meu x mais y é igual a m, ou seja, dado que eu tirei uma amostra de tamanho m da minha população. Então, eu tenho uma população de tamanho 2n, né? Então, como que eu vou ver esse problema? Eu tenho uma população de tamanho 2n, eu vou selecionar uma amostra de tamanho n e eu quero saber qual é a chance da iésima branca, o iésimo elemento da minha amostra ser do tipo bola branca. Então, eu tenho existe a combinação de uma maneiras da bola selecionada na posição I ser branca. Então, só posso alocar, a chance de eu alocar uma bola, o número de possibilidades de eu alocar uma bola branca para a posição I é a combinação de 1 e I. E eu tenho 2n menos 1 elementos da minha população que eu vou alocar para as outras m menos 1 posições da minha amostra. Então, eu tenho uma amostra de tamanho n, eu quero alocar uma bola branca para a posição I e para as outras não me importa. Então, o que está acontecendo? Este produto aqui de cima está me dando o número de maneiras de, numa amostra de tamanho n, eu ter a posição I ocupada por uma bola branca. Então, resolvendo isso aqui, gente, essa expressão aqui, abrindo essa binomial, essa combinação, isso vai dar 2n menos 1 fatorial, dividido por m menos 1 fatorial, vezes 2n menos 1 menos m menos 1 fatorial, que isso é esse primeiro termo aqui. Abrindo esse primeiro termo aqui, vai ser 2n fatorial, dividido por m fatorial vezes 2n menos m fatorial. Esse denominador eu já passei aqui para cima. Abrindo essa expressão, você vai ver que o valor esperado do ZI, que é uma variável binária, assumindo se a posição I recebe uma bola branca, né? Então, o valor esperado de ZI dado m mais y igual a m, isso aqui vai ser m dividido por 2n, ou seja, é o tamanho da amostra dividido pelo número de componentes na minha população. Bom, feito isso, gente, qual é o valor esperado do x dado x mais y igual a m? O meu x é o somatório, o somatório dos EIs, né? Então, eu estou somando, com I variando de 1 até n, os meus GIs. Então, eu quero calcular o valor esperado dessa soma, dado x mais y igual a m. Então, usando a linearidade da esperança, eu posso passar esse somatório para fora. Então, eu vou ter a soma com I variando de 1 até n, desse valor esperado. Esse valor esperado foi o que eu acabei de calcular. Então, ele está aqui embaixo. Então, como isso aqui é uma constante com respeito a I, esse somatório aqui vai ficar n vezes m sobre 2m. E aí, n vezes m sobre 2n vai me gerar o valor m sobre 2. Tá? Vamos ver agora um exemplo no caso contínuo. X e y são variáveis aleatórias contínuas com função densidade de probabilidade conjunta dada por essa expressão que está aí. E a menos x sobre y vezes E a menos y dividido por y, quando x positivo e y positivo, e a gente quer encontrar o valor esperado de x dado y igual a y. Note que esse cômputo ele só é viável quando o x é positivo, porque quando o x for negativo, a marginal de y ela vai ser nula, então não vou conseguir calcular a distribuição condicional de x dado y igual a y. Então, para y positivo, a distribuição de x dado y igual a y, ela é definida como a densidade conjunta de xy dividida pela marginal de y. Ou seja, a densidade conjunta é E a menos x sobre y vezes E a menos y, isso tudo dividido por y,
sobre a integral do que está no numerador. E isso vale desde que x seja positivo. Então, eu estou encontrando uma função aqui, né? Que é uma função de x, então o domínio dela é em x. Então, se x é maior que zero, vale isso que eu estou fazendo aqui. Resolvendo essa integral, gente, eu coloquei o EAY para fora, e aí eu fiquei com 1 sobre x EA menos x sobre y dentro da integral. E isso aqui é uma exponencial com parâmetro lambda igual a 1 sobre y. Então, isso aqui dá 1. Então, resolvendo essa razão aqui, isso deu EA menos x sobre y dividido por y, se o x é maior que zero. E se o x é menor ou igual que zero, gente, ela vai dar zero porque a conjunta vai dar zero. Então, condicional que y é maior que y é maior que zero, então se y é maior que zero, o valor esperado de x dado y igual a y usando a definição, vai ser a integral de zero até infinito de x vezes 1 sobre y EA menos y dy, e teria que somar aqui mais a integral de menos infinito até zero de x vezes zero dy. Eu omiti essa parte, porque vai dar zero. Então, usando o princípio da integração por partes, né? Eu chamei o x de f de x, o g é menos 1 de y é a menos x sobre y, porque quando olhando para isso aqui eu estou integrando em x, então esse y veio para fora, então eu chamei isso de f de x, isso aqui é a minha gelinha né? E aí derivando a f dá 1, integrando a gelinha, isso dá menos e a menos x sobre y dividido por 1 sobre x. Então, fazendo a integral por partes, a primeira parte da integral fica fg, que dá isso aqui, avaliada em x igual a zero e infinito. Então, quando eu faço isso, avaliando esse infinito, isso aqui dá zero. Avaliando isso aqui em x igual a zero, isso aqui dá zero. Então, eu tenho que essa parte vai se anular. E aqui eu vou ficar com a integral de zero até infinito da minha g vezes a f', que deu isso aqui. Integrando isso aqui, gente, esse menos 1 sobre y vai para fora da integral também. Então, como aqui tem um menos, ele vai ficar mais. E ele, como o y está no numerador, no denominador, 1 sobre y está no denominador, ele vai ficar multiplicando aqui do lado de fora. Então, eu vou ter isso, 1 sobre y vezes y, integral de zero a infinito de e menos x, e isso aqui, no final, quando eu resolvo, deu y. Obviamente, a gente podia ter respondido isso de forma mais fácil, porque eu poderia ter reconhecido que a distribuição condicional de x dado y igual a y, ela nada mais é do que uma exponencial com taxa 1 sobre y, com parâmetro 1 sobre y. E aí a gente já sabe qual é a exponencial dela, que dá exatamente 1 sobre a taxa, que dá 1 sobre y, que dá y. Mas eu quis fazer dessa maneira para mostrar, ilustrar como se faz usando a definição de esperança condicional. Tá? Peguemos um outro exemplo. Sejam x e y variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, uniforme 0, 1. Chamei de x o mínimo entre x e y e de x2 o máximo entre x e y. E a gente quer encontrar o valor esperado do máximo, dado que o mínimo assume um valor x entre 0 e 1. Então, usando os resultados já obtidos nas aulas anteriores, a gente sabe que quando o x e o y são uniformes 0, 1 e são independentes, identicamente distribuídas, a distribuição conjunta do mínimo e do máximo, ela é 2 se o ponto onde eu estou avaliando, os pontos onde eu estou avaliando x e y, a minha função, né, o mínimo e o máximo, a conjunta dela, esses pontos x e y, eles estão ambos entre 0 e 1, satisfazendo a condição do que o x tem que ser menor que y.
tá? A marginal do mínimo, a gente também já sabe que ela vai ser 2, 1 vezes 1 menos x, se o x estiver entre 0 e 1 e 0 caso contrário. E fazendo a distribuição condicional do máximo, dado que o mínimo assume o valor x, isso vai ser a conjunta 2 sobre 2 menos 2 vezes 1 menos x, se o y estiver no intervalo menos x e 1, né? Porque isso aqui só vale 2 quando o y for maior do que x, então isso impõe a condição de que o y tem que ser maior que x, e vai ser zero caso contrário. E essa função aqui, ela só é válida quando o meu x ele for um x no intervalo 0, 1. Então, como eu estou encontrando o valor esperado para x pertencente ao intervalo 0, 1, se o meu x pertence ao intervalo 0, 1, o valor... Então, aqui tem essa restrição, esse x tem que estar entre 0 e 1. O valor esperado do máximo, dado que o x, o mínimo, é um valor x no intervalo 0, 1, vai ser obtido a partir dessa função que eu coloquei aqui em cima. Então, vai ser a integral com x variando de... o y, né, variando de x até 1, porque eu estou calculando o valor esperado da minha função x2, né? Então, para todo valor x2 assumido pelo máximo, vezes a probabilidade, a função densidade de probabilidade do máximo, dado o x, o mínimo igual a x, então, que é esse valor que está aqui, dy. Fazendo essa integral aqui, a gente vê que o valor esperado do máximo, quando o x assume um valor, o mínimo assume um valor x entre 0 e 1, é x mais 1 sobre 2. Ou seja, isso aqui é exatamente o ponto médio desse intervalo que está aqui. Tá? Uma coisa importante sobre a esperança condicional é que tudo que a gente viu de propriedade para esperança não condicional vale aqui também. Tá? Então, se g é uma função real mensurável, então o valor esperado de g de x dado y igual a y vai ser a somatória para todo x da g avaliado nos pontos x, vezes a função de probabilidade, só que agora condicional, né? De x dado y igual a y avaliada no ponto x, né? Se x e y são ambas variáveis discretas. Essa mesma esperança do g de x dado y igual a y vai ser a integral da g de x, da g avaliado no x pequeno, vezes a distribuição condicional de x dado y igual a y avaliado nesse ponto x. Aqui está faltando um dx. Perdão aí. Então, é aquele princípio da substituição que a gente tinha na esperança, só que agora a gente tem que tomar cuidado, que aqui é a função de probabilidade condicional, aqui é a função de densidade de x, para manter o padrão que a gente estava usando para representar a função densidade. Tá? Então, no caso contínuo, vai ser a integral da g de x vezes a densidade de x, dado y igual a y, avaliada no ponto x, isso dx. Agora, uma outra coisa que também a gente herda, né, do caso não condicional, é que se eu tiver aqui, eu posso ter funções, né, de variáveis aleatórias, funções de duas ou mais variáveis aleatórias. Então, se g é uma função de duas variáveis aleatórias mensuráveis, e eu quiser calcular o valor esperado de g de xy, dado que y é igual a y, se eu sei que y é igual a y, eu já sei o valor de y, então condicional em y, essa função aqui passa a ser apenas aleatória, porque o meu x é uma variável aleatória. Mas aqui, o valor esperado disso aqui vai ser em termos da função de distribuição de x, dado
y igual a y. Por quê? Porque a variável y, se eu condiciono que y igual a y, ela já é um valor conhecido, que é o próprio y no qual eu estou condicionando. Então, a minha função g aqui, ela ficou função apenas da variável aleatória. Em termos aleatórios, né? Ela ficou apenas aleatória porque a minha x continua aleatória. Então, se eu quiser calcular o valor esperado dessa g de x agora, onde o x é aleatório e o y é conhecido, dado y igual a y, isso vai ser a integral de g de xy, né? Vezes a densidade condicional de x, dado y igual a y, avaliada no ponto x dx. E no caso discreto, seria o somatório, né, da g de xy, né, da minha g original avaliada em pontos x e y, vezes a função de probabilidade de x, dado y igual a y, avaliada no ponto x, se eu tiver no caso discreto. Aí, esse resultado, ele vai ser bastante útil para a gente, tá? A questão da linearidade, ela também se preserva. Então, se eu tiver a esperança do somatório com i variando de 1 até n de a i x i dado y, dado y igual a y pequeno, então, o valor esperado de e de x da soma com i variando de 1 até n de ai xi dado y igual a y, ela é somatório com i variando de 1 até n do ai, porque o ai é uma constante, então ele vai para fora. Então, estou usando a linearidade da esperança aqui, que multiplica a esperança condicional de cada componente xi dado y igual a y pequeno. Também vale que se x1 é menor que x2, o valor esperado de x1 dado y igual a y é menor que o valor esperado de x2 dado y igual a y. E se x é uma constante com probabilidade 1, então o valor esperado de x dado y igual a y vai ser igual à própria constante. Bom, decorre desse fato 2 aqui, ó, que é esse fato aqui, decorre que se a minha g de xy é da forma x vezes g de y, o fato 2 me permite escrever que o valor esperado de x, variável aleatória, vezes g de y, que também é uma variável aleatória, dado y igual a y, isso aqui vai ser o valor esperado de x, variável aleatória. Como eu estou condicionando em y igual a y, eu vou estar avaliando a g nesse ponto y, que é a condicionante. E como esse valor de g de y agora não é mais uma variável aleatória, porque esse y aqui é um número, então isso aqui vai virar um número, isso aqui vai ficar constante e essa esperança que está aqui, que eu quero, ela se transforma em g de y vezes o valor esperado de x, dado y igual a y pequeno. Outra coisa importante é que se x é independente de y, então o valor esperado de x dado y igual a y pequeno é o valor esperado de x. E como eu vejo isso? Isso aqui, se eu tenho que x é independente de y, eu sei, de resultados de aulas anteriores, que a distribuição condicional de x dado y igual a y é a própria marginal de x. Daí, se eu quiser encontrar o valor esperado de x dado y igual a y, usando a definição de esperança condicional, isso aqui é integral, eu estou fazendo só o caso contínuo, mas o discreto é igual, é a integral de x vezes a densidade condicional de x dado y igual a y avaliado em x dx. Como x é independente de y, essa função de densidade de probabilidade condicional vira a marginal de x, né? Ela é igual. E isso aqui virou, então, para mim, o valor esperado de x. Tá? Então, fica provado que a gente
o resultado dessa proposição. Agora, a parte mais importante desse curso é o que nós vamos, dessa parte da matéria é o que nós vamos ver agora. Tudo que a gente tinha antes aí era muito parecido com os resultados não condicionais, né, tomando a devida precaução, né? Então, eu quero voltar aqui, ó, esse valor esperado aqui, ele corresponde a esse exemplo 1 que eu coloquei aqui nos meus slides. Então, eu tinha aqui essa distribuição conjunta, nós calculamos o valor esperado de x quando o y era igual a 1, e o valor esperado de x quando o y é igual a 1 é 3 meios, e quando o y é igual a 2, esse valor esperado de x dado y igual a 2 era 5 terços. Então, isso aqui já mostra para a gente que a esperança de x dado y, ela depende do valor assumido por y. Então, eu escrevi isso lá embaixo como a função que a gente tinha aqui. Então, só para deixar mais organizado. Então, olha só, o valor esperado de x dado y igual a y, ela é uma variável aleatória. Por que ela é uma variável aleatória? Ela é uma variável aleatória que vai assumir 3 sobre 2 se o y é 1, e ela vai assumir 5 sobre 3 se o y é igual a 2. Ou seja, essa função, essa esperança aqui é de x dado y igual a y. Se meu y é conhecido, ele me dá um valor numérico, tá certo? E ele me dá um número que é a esperança da distribuição de x dado y igual àquele valor de y que eu condicionei. Agora, se eu olhar para essa esperança aqui, é de x dado y igual a y, como o y é uma variável aleatória, eu estou vendo aqui que essa minha esperança aqui, ela está dependendo do valor que y assume. Então, essa esperança aqui, condicionada num y, variável aleatória, ela também é uma variável aleatória, cujo valor vai depender de y. Ela é uma variável aleatória porque ela é função de y, e y é aleatório. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu posso, se ela é uma variável aleatória, eu posso calcular a função de probabilidade dela, que aqui ela é discreta, ela só assume 2 valores, tá vendo? Ou ela é 3 meios, ou ela é 5 terços. Então, qual é a probabilidade desse valor esperado E de x dado y assumir o valor 3 meios? Ele vai assumir o valor 3 meios quando o y é igual a 1. Então, a probabilidade dessa esperança aqui ser 3 meios é a probabilidade do y ser igual a 1, que é igual a 2/8. Esse 2/8 vem lá da tabela do exercício, lá que eu coloquei anteriormente para vocês, tá? No nosso exercício 1. Esse P do E de x, y, a probabilidade da esperança de x dado y ser 5 terços, é a probabilidade do y ser 2. A probabilidade do y ser 2, gente, eu consegui aqui na minha distribuição que eu tinha antes. Ó. Eu vim aqui na minha distribuição e calculei a probabilidade do y ser 2. Qual é a probabilidade do y ser 2? O y é 2 quando o x é 1 ou o x é 2. Então, somando 1/4 com 2 com meio. Tá? Foi daí que veio a probabilidade que eu coloquei lá embaixo. Nos dois casos. Então, olha, essa minha variável aleatória E de x, y, ela assume, E de x dado y, ela assume o valor 3 meios com probabilidade 2/8 e assume o valor 5 terços com o valor 6/8. Então, se eu tenho uma distribuição para essa variável aleatória E de x, eu também posso calcular o valor esperado dela, porque ela é uma variável aleatória, eu posso calcular média, eu posso calcular variância, eu posso calcular qualquer coisa. Então, eu vou calcular o valor esperado dessa variável aleatória. Então, o valor esperado dessa variável aleatória vai ser o quê? O valor assumido por ela, é a soma, né, dos valores assumidos por ela, vezes a probabilidade dela assumir aquele valor. Então, o primeiro valor dela é 3 meios, vezes a probabilidade dela assumir o valor 3 meios, que é 2/8, mais o segundo valor em que ela tem massa não nula,
é para o valor 5/3. Então, o valor 5/3 vezes a probabilidade dessa variável aleatória assumir o valor 5/3, que é 6/2. Foi isso que eu escrevi aqui. Então, o valor esperado da variável aleatória é de x dado y, essa variável aleatória tem valor esperado 3/8. Gente, uma coisa que é fundamental aqui, ó, o valor esperado de x condicional em um valor y conhecido, ela é um número. E ela dá a centralidade da distribuição de x dado y fixado naquele valor. Dado y igual a 1 é 3/2, dado y igual a 2 é 5/3. Eu mostrei isso lá em cima. Então, o que é aleatório é quando eu olho para a esperança de x dado y, uma variável aleatória. Ela vai ficar uma variável aleatória que ela é uma g de y, essa variável aleatória aqui. Tá? Então, tomem este cuidado. Agora, olha que fato interessante. Eu vim aqui, agora eu quero calcular o valor esperado do x, né? Então, eu voltei lá no meu problema. A gente já tinha feito o cálculo desse valor esperado antes, mas só para vocês se relembrarem. Quando a minha distribuição conjunta é essa aqui, a minha variável x tem massa não nula, né? Probabilística não nula, quando o x é 1 e o x é 2. Então, com que probabilidade ela assume o valor 1? Ela assume o valor 1 com probabilidade 1/8 mais 1/4. Com que probabilidade ela assume o valor 2? Com probabilidade 1/8 mais meio. Então, calculando o valor esperado dela, nós temos aqui que ela assume o valor 1 com probabilidade 3/8 e assume o valor 2 com probabilidade 5/8. Resultante desse cálculo que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, deu 3/8. Olha só, o valor esperado do meu x, da variável aleatória é de x dado y, deu 3/8. O valor esperado da minha variável aleatória x também deu 3/8. Ou seja, eles deram iguais. A pergunta é, isso é uma coincidência, gente? Resposta, não é. Isso vai valer sempre. Então, sempre que x for integrável. Então, se x é uma variável aleatória integrável, ou seja, ela tem média finita, então o valor esperado de x é sempre o valor esperado da variável aleatória e de x dado y. Eu vou fazer a prova disso para o caso de x e y serem variáveis aleatórias discretas, ambas, tá? Mas a prova para o caso contínuo é muito parecida. Então, vou começar calculando o valor esperado do valor esperado de x dado y. A gente já viu que a e do x dado y, ela é uma variável aleatória que é função de y. Então, se eu quiser calcular esse valor esperado, esse valor esperado aqui, gente, eu vou ter que calcular o somatório para todo y, porque essa variável aleatória aqui é de x dado y, ela é uma variável aleatória que é função de y, então eu vou estar calculando o somatório em y de cada valor assumido por essa variável aleatória. Quais são esses valores? É o valor e de x dado o y igual a um yzinho, vezes a probabilidade do y ser o yzinho. Ou seja, você vê que eu estou fazendo aqui exatamente o cálculo que eu fiz anteriormente, tá? Agora, como que eu calculo esse valor esperado aqui? Esse valor esperado aqui, gente, é um número. E ele é um número e ele representa a média da x quando eu sei que o y é igual a y. Como que eu calculo isso? Usando a definição de esperança condicional. Então, essa esperança aqui, quem é aleatório aqui para mim é o x. Então, essa esperança é o somatório para todo valor de x do valor assumido pela variável aleatória vezes a probabilidade dela assumir a variável aleatória. Só que aqui é a probabilidade do x ser a x condicional em y ser y, porque eu estou calculando um valor esperado, um valor de uma esperança condicional, tá? Então, aqui tem a probabilidade que pondera é a probabilidade do x se assumir o valor x pequeno, dado que eu sei o valor de y e esse valor é y pequeno. Agora, como a variável x é integrável,
eu posso inverter a ordem desse somatório. Então, invertendo a ordem do somatório, eu vou ficar com o somatório em x, e aí esse x, como ele é constante com respeito a y, ele já veio para fora aqui, e aí eu vou ficar com o somatório em y de quem? Dessa distribuição condicional vezes essa distribuição marginal, que foi o que eu coloquei aqui. Só que esse produto aqui, gente, é exatamente a função de probabilidade conjunta de x dado y. Desculpa, de x e y avaliado no ponto x igual a x e y igual a y. Então, considerando isso, e olhando que eu estou somando isso com respeito a y, quando eu somo a conjunta com respeito a y, isso me dá marginal com respeito a x. Então, esse somatório aqui é marginal de x. Então, olhando para esse resultado aqui, isso aqui, por definição, é o valor esperado de x. Tá? Então, o valor esperado de x é uma média ponderada dos valores esperados de x, dado y igual a y, ponderados pelo peso, né, do P de y. É isso que está acontecendo. De onde vem isso aqui? Ó? Essa frase vem disso que eu escrevi aqui. Ó. É o valor esperado de x dado y igual a y, ponderado pela chance do y ser y. Isso é o que está fornecendo para a gente o valor esperado do valor esperado de x dado y. Bom, agora nós vamos ver algumas implicações interessantes desse resultado. Primeiro problema. Um prisioneiro é colocado numa cela com 3 túneis. O primeiro túnel o levará à liberdade em 3 horas. O segundo faz com que ele retorne à cela após 5 horas e o terceiro faz com que ele retorne à cela em 7 horas. Suponha que a escolha dos túneis pelo prisioneiro é sempre feita ao acaso, com igual probabilidade. Ou seja, ele não aprende com erro, tá? Então, toda vez que ele retorna à cela, ele tem chance igual de escolher cada um dos túneis. Então, qual é o tempo esperado até que o prisioneiro atinja a liberdade? Então, para resolver esse problema, eu defini 2 variáveis aleatórias. A primeira, que é o x, que é o tempo até o prisioneiro atingir a liberdade, que é a distribuição, é a variável principal do meu problema. E eu defini y como sendo a porta inicialmente escolhida pelo prisioneiro. Então, o y pode assumir os valores 1, 2 ou 3. Tá? Então, usando o resultado anterior, eu tenho que o valor esperado de x, ele é o tempo médio até o prisioneiro atingir a liberdade, né? É o valor esperado de x, é igual ao valor esperado do valor esperado de x dado y. Esse valor esperado de x dado y, ele só vai assumir 3 valores. Quais são eles? O valor esperado de x dado y é igual a 1, se ele escolher a porta 1. É o esperado de x dado y igual a 2 se ele assumir a porta 2. É o esperado de x dado y igual a 3 se ele escolher a porta 3. Então, esse valor esperado do valor esperado de x dado y é o que eu escrevi aqui. É de x dado y igual a 1 vezes a probabilidade do y ser 1. É o valor mais o valor esperado de x dado y igual a 2 vezes a probabilidade dele escolher a porta 2, mais é de x dado y igual a 3 vezes a probabilidade dele escolher a porta 3. Então, agora, eu preciso calcular esse valor esperado e esse valor esperado. Então, se o prisioneiro escolheu de cara a porta 1, o tempo até a liberdade dele vai ser quanto? 3, porque ele gasta 3 horas. Se ele escolhe a porta 2, o que vai acontecer? Ele retorna à porta 1, à prisão, depois de 5 horas, aí ele escolhe um novo túnel com forma igual, né? Com probabilidade igual. Então, ele não aprende. Né? É esse o pressuposto que está atrás desse problema. Então, o que vai acontecer? Se ele, depois dele voltar, ele escolheu a porta 2, caminhou por 5 horas e depois ele voltou à porta. Então, o valor esperado de x dado y igual a y é o valor esperado de 5 mais x.
Por quê? Ele entrou, ele já caminhou 5 horas, então eu tenho ainda o tempo até ele sair da prisão e alcançar a liberdade, seria X. Então, o valor seria 5 mais o valor esperado até ele sair da prisão, né? A mesma coisa se ele escolheu a porta 3. Ou seja, ele escolhe a porta 3, ele caminha por 7 horas e volta para a prisão. Estando na prisão, ele com igual chance escolhe uma das 3 portas de novo. Então, o tempo médio até ele sair da prisão vai ser o 7 que ele já gastou, mais o tempo médio até ele alcançar a liberdade, que é o EDX. Então, gente, o que vai acontecer? Substituindo esses valores aqui nessa expressão aqui de cima, eu tenho que esse valor esperado, se ele escolhe de cara a porta 1, vai ser 3 vezes a probabilidade dele escolher a porta 1, como ele está dando igual chance para as 3 portas, isso vai ser 1/3. O valor esperado de x dado y igual a 2 vai ser 5 mais E de x, que está aqui, vezes a probabilidade de escolher a porta 2, que é 1/3. Mais a probabilidade, o tempo esperado até ele ficar livre se ele escolheu a porta 3, que é 7 mais E de x, vezes a probabilidade dele escolher a porta 3, que é 1/3. Então, resolvendo isso aqui, nós temos que o 3 vezes a esperança de x, né? Como que eu fiz isso? Eu tirei o mínimo e passei o 3 para cá multiplicando. Então, ficou 3E de x. Ficou 3 mais 5 mais 7, que dá 15, mais E de x, mais E de x, que é 2E de x. Então, passando o 2E de x para lá, a gente tem que o tempo médio até ele alcançar a liberdade é de 15 horas. Se ele faz essa escolha, né? Igual dos túneis em cada vez que ele retorna para a prisão. Um outro exemplo é esse aqui. Considere um jogo com 2 participantes, jogador 1 e jogador 2. O jogador 1 fará uma sequência de lançamentos de uma moeda independentemente, a qual tem probabilidade P de dar cara, até que o jogador 2 permita. Antes do jogador 1 começar, o jogador 2 observa uma variável aleatória n, que é Poisson, com taxa lambda maior que 0, e suponha que n é independente das sequências de lançamentos feitos pelos jogadores. Tá? Então, essa n não tem nada a ver com a sequência de lançamentos que o jogador 1 vai fazer. Se o jogador 2 observa que essa variável Poisson assume o valor n, ele vai parar os arremessos feitos pelo jogador 1 após n lançamentos terem sido feitos. Então, a pergunta do problema é: qual é o valor esperado, né, do número de caras observados pelo jogador 1 até parar de arremessar a moeda? Então, eu chamei de S o número de caras observados até o jogador 1 parar de arremessar a moeda. Então, no meu problema, a variável S é a variável de interesse, eu quero o valor esperado desse número de caras observados até ele parar de arremessar a moeda. E a nossa variável que tem segundo, a variável que a gente tem não foco do problema, é a variável n, que tem uma distribuição Poisson com taxa lambda. A distribuição de S, gente, de cara eu não sei. Mas se eu sei que a n é condicional, que eu sei que n é igual a n, o que essa S está contando? O número de caras nos n lançamentos, quando eu fiz n lançamentos, n conhecidos, né? Lançamentos da moeda de forma independente com probabilidade de sucesso P. Então, esse valor de S dado n igual a n, ela é uma binomial NP. Então, o valor esperado da S dado n igual a n, ela é n vezes P. Então, quando quando eu condiciono num n variável aleatória, o valor esperado de S dado n variável aleatória, ele vai ser n grande, n maiúsculo, vezes P. Ou seja, o valor esperado
de S dado N, ela é uma variável aleatória que é NP. Então, gente, como que eu vou calcular o valor esperado de S que me interessa? Usando a propriedade que eu acabei de ver, que ela é o valor esperado do valor esperado de S dado N. Só que essa variável aleatória é de S dado N, ela tem o valor NP. A cara dela é essa função aqui, NP, onde N é variável aleatória e P é conhecido. Então, eu estou calculando o valor esperado de N vezes P. Só que o P é constante, então ele vem para fora. E aí, então, ficou que o valor esperado de S é P vezes E de N. Só que N é uma variável aleatória Poisson com taxa lambda. Então, o valor esperado de N é lambda. Então, o valor esperado de S ficou lambda P. Bom, só para vocês terem uma ideia do ganho que a gente tem de tempo ao conhecer e aplicar esse resultado da esperança condicional, eu resolvi o exercício de uma outra forma. Qual foi a forma? Eu encontrei a distribuição marginal de S quando eu sei que a distribuição condicional de S dado N igual a N é essa binomial NP e N é a Poisson. Então, eu calculei a marginal de S, que é uma outra maneira de eu resolver o exercício. Bom, a distribuição marginal de S ela é vista como uma marginal dessa conjunta, né? Da S igual a S e N igual a N. Então, se eu pegar essa conjunta aqui e somar para todo N, como N é uma Poisson, ela assume valores de 0 até infinito, eu consigo a distribuição marginal de S. Então, olha, como eu só tenho a condicional de S dado N e a marginal de N, essa conjunta aqui eu consigo escrever como o produto da conjunta, o produto da condicional de S dado N, vezes a marginal de N. Isso aqui, gente, é a regra do produto, que a gente já viu logo que a gente falou de probabilidade condicional, tá? Essa primeira condicional aqui é essa binomial. Ela é, dado n igual a n, a probabilidade de S ser igual a S é a combinação de n, S a S, P elevado a S, 1 menos P elevado a n menos S. É a fórmula da binomial. E a Poisson, aqui, essa Poisson vai ser E elevado a menos lambda, lambda elevado a n, n fatorial, porque eu estou aplicando isso aqui no ponto n igual a n. Agora, esse somatório aqui, gente, ele só vai ser não nulo quando a minha n for S ou mais. Tá? Por quê? Porque se eu estou avaliando se o S for maior que N, eu estou calculando a probabilidade do número de caras em N lançamentos da moeda ser S quando S é maior que N. Então, se eu lancei a moeda 10 vezes aqui, qual é a probabilidade de ter saído 12 caras? Impossível. Então, esse somatório aqui, ele só vai ser não nulo quando o valor da variável aleatória S ele for N ou mais. Então, por isso que aqui tem o somatório a partir do S, tá? Então, gente, abrindo essa combinatória aqui, eu vou ver que isso vai ficar N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Esse N fatorial com esse N fatorial, eles se cancelam. E aí, eu fico com uma coisa que é 1 sobre N menos P fatorial S fatorial, P elevado a S, 1 menos P elevado a N menos S, é a menos lambda, lambda elevado a N. Tá certo? Bom, esse S aqui, ele não é função de N, então vou botar ele para fora, tá? E aqui dentro, como o meu lambda está elevado a N, para facilitar a minha conta depois, eu somei e subtraí um S aqui. Vê que eu não alterei o resultado em absolutamente nada, tá? Porque como eu estou somando aqui em N, né, eu não vou poder me livrar desse N assim sem fazer um pouco de malabarismo algébrico. Então, o que eu somei aqui? Eu peguei esse N aqui, somei e subtraí S. Por quê? Porque eu peguei o lambda elevado a S e juntei com esse P.
Então, eu fiquei com lambda P elevado a S e peguei o lambda elevado a N menos S e juntei com esse 1 menos P elevado a N menos S. Então, fazendo o produto disso por isso aqui, esse produto eu consigo escrever da forma assim, lambda P elevado a S, 1 menos vezes 1 menos lambda, vezes 1 menos P vezes lambda, elevado a N menos S. E eu vou ter aqui, vou repetir, E elevado a menos lambda sobre N menos S fatorial. Agora, esse termo aqui, gente, ele é constante e veio para fora. Ele não depende do N, então ele veio para fora do somatório, tá? Então, eu estou só tentando resolver o meu somatório, isolando, né, tirando de dentro do somatório tudo que não depende do N, que é onde eu estou somando. Agora, como que eu resolvi esse termo aqui do E elevado a lambda? O E elevado a menos lambda, desculpa, eu peguei, somei e subtraí P nele. Então, eu fiquei com lambda elevado a P mais 1 menos P. Então, eu fazendo isso, eu peguei o E a menos lambda e peguei o menos lambda e eu multipliquei ele por P, né? Eu somei e subtraí P nesse expoente. Então, o que acontece? Se você cancelar esse P com esse, você vai ver que eu tenho E a menos lambda. Então, não alterei o resultado de cima. E aí, eu peguei a parte E a menos lambda, eu coloquei ela para fora desse nosso somatório. Tá? Por que eu fiz isso? Bom, porque aqui dentro de um somatório, eu fiquei com uma coisa assim, lambda 1 menos P elevado a menos lambda S é a menos lambda 1 menos P dividido por N menos S fatorial. Então, se vocês olharem aqui, isso aqui é exatamente a função de probabilidade de uma Poisson que tem taxa lambda 1 menos P. Então, como eu não consegui me livrar do N nessa parte, e aqui tinha 1 menos P lambda é a menos lambda, eu tentei escrever aqui, e aqui embaixo tinha N menos S fatorial, estava faltando muito pouco para eu chegar aqui na minha Poisson. Então, por isso que eu somei e subtraí o menos P aqui no lambda, para chegar nessa forma. Então, a parte que não me convinha, eu botei ela para fora, porque eu podia, porque ela não dependia do N. E aqui dentro eu deixei a parte que era conveniente. E aí eu tenho aqui a função de probabilidade de uma Poisson. Só que eu estou somando para N variando de S até infinito, então isso não dá 1, né? Então, como que eu resolvi esse valor, essa soma? Eu substituí. Eu vim aqui, peguei esse N menos S e chamei ele de Y. Tá? Estou fazendo uma mudança de variável. Então, se o Y é igual a N menos S, quando o N assume o valor S, o Y vai assumir o valor zero. E quando o N assume o valor infinito, o Y vai assumir infinito. Então, esse somatório aqui, eu escrevi ele dessa maneira. Somatório com y variando de 0 até n, de lambda 1 menos p elevado a y, sobre y fatorial, vezes E a menos lambda 1 menos p. Então, aqui eu tenho a densidade de uma Poisson com taxa lambda vezes 1 menos p, somada para todo y variando de 0 até infinito. Então, isso aqui dá 1. Então, a minha distribuição marginal da S, nesse caso, deu essa Poisson com taxa lambda P. Aí eu cheguei à conclusão que o valor esperado do S era lambda P. Ou seja, você viu a conta que eu fiz aqui em cima. Opa, perdão. Eu cheguei exatamente no mesmo lugar. Ó, cheguei aqui que ela era lambda P usando poucas linhas de raciocínio. E para eu resolver a esperança de S usando a marginal de S, você vê que isso me tomou muito mais tempo. Então, se o foco é só o valor esperado, esse resultado é de extrema utilidade. Bom, vamos usar esse resultado da esperança para calcular a variância da distribuição geométrica. Então, o que a distribuição geométrica faz? Ela conta o número de sucessos até aparecer, o número de experimentos até aparecer o primeiro sucesso. Então, suponha que
experimentos Bernoulli independentes são realizados e que a probabilidade de sucesso em cada um desses experimentos seja P, e esse P seja comum a todos os experimentos. Seja N o número de experimentos realizados até ocorrer o primeiro sucesso. Tá? Encontre a variância de N usando o resultado da página 9, ou seja, usando essa propriedade da esperança condicional. Bom, gente, para a gente usar esse resultado, eu vou definir uma variável aleatória. A minha variável de interesse é a N. Eu quero calcular a variância de N, que é o número de experimentos necessários até acontecer o primeiro sucesso. Essa é a minha variável de interesse. Para eu calcular o valor da variância de N, eu vou definir uma variável auxiliar, Y, que ela é o resultado no primeiro experimento realizado. Tá certo? Então, a minha Y ela pode ser 1 se ocorre o sucesso na primeira realização e 0 caso contrário. A variância de N, ela é, por definição, o valor esperado do segundo momento de N menos o primeiro momento ao quadrado. Tá? Então, eu quero usar aquela propriedade da esperança condicional para calcular o valor de N ao quadrado e o valor de N. O valor esperado de N ao quadrado e o valor esperado de N. Então, vou começar com o valor esperado de N. O valor esperado de N, ele usando aquela propriedade, eu posso escrever como sendo o valor esperado do valor esperado de N dado Y. Agora, a variável aleatória E de N dado Y, ela é uma variável aleatória que tem a seguinte cara. Dado que o primeiro experimento foi um sucesso, o número de esperado de lançamentos até ter o primeiro sucesso é 1. Então, essa variável aleatória E de N dado Y assume o valor 1 quando Y é igual a 1. E quando Y é igual a 0, o número de experimentos que eu preciso realizar até aparecer o primeiro sucesso vai ser 1 mais N. Então, vai ser o valor esperado de N dado Y igual a 0, é o valor esperado de 1 mais N. Então, que vai ser 1 mais E de N. Tá? O raciocínio parecido com aquele do problema dos prisioneiros. Então, se eu quiser calcular o valor esperado de N, isso vai ser o valor esperado de N dado Y igual a 1 vezes a probabilidade do Y ser 1, mais o valor esperado de N dado Y 0 vezes a probabilidade do Y ser 0. Esse E de N dado Y igual a 1 é 1 vezes a probabilidade de sucesso, que é P, mais a E de N dado Y igual a 0 é 1 mais N vezes a probabilidade de fracasso, que é 1 menos P. Então, o valor esperado de N, na hora que o valor esperado de N ficou igual a P mais 1 menos P mais 1 menos P elevado a NP. Resolvendo essa equação, a gente tem que o valor esperado de N deu 1 sobre P. Tá? Então, essa parte aqui da minha equação da variância já está resolvida. Agora, o valor esperado de N ao quadrado, eu também posso ver como sendo o valor esperado do valor esperado da variável aleatória E de N ao quadrado dado Y. Tá? Então, aquela propriedade também se aplica nesse caso, se aplica para qualquer G. Para qualquer G. Então, se eu quiser valor esperado de G de N, onde G é uma função mensurável, isso vai ser o valor esperado do valor esperado de G de N dado Y. Tá? Então, em especial, vale para o N ao quadrado. Então, a variável aleatória N ao quadrado, esperança de N ao quadrado dado Y, ela também vai assumir dois valores. O primeiro valor vai ser o seguinte: se o primeiro experimento é um sucesso, o número de lançamentos até o primeiro sucesso, o número esperado, vai dar 1. Então, o E de N ao quadrado vai dar 1, né? Agora, se o Y é igual a 0, o número de experimentos que ela precisa realizar até aparecer o primeiro sucesso vai ser o experimento que ela já realizou, o 1, mais o número de experimentos que a pessoa tem que fazer até observar o primeiro sucesso.
Então, quando y é igual a zero, o n, né, o número esperado até aparecer o primeiro sucesso é 1 mais n. Então, a esperança de n ao quadrado vai ser a esperança de 1 mais n ao quadrado. Tá? Então, a esperança de 1 mais n ao quadrado, eu abri o quadrado aqui, ficou a esperança de 1 mais 2n mais n ao quadrado. Calculando esse valor esperado ali, então eu tenho que o valor esperado de n ao quadrado, que é o meu foco aqui, vai ser o valor esperado de n ao quadrado, dado y igual a 1 vezes a probabilidade do y ser 1, mais a probabilidade, mais o valor esperado de n ao quadrado dado y igual a 0 vezes a probabilidade de y ser igual a 0. Então, isso vai ficar 1 vezes a probabilidade do y ser 1, que é p, mais a probabilidade do y ser 0, que é 1 menos p, vezes esse valor esperado aqui, de n2 dado y igual a 0, que é esperança de 1 mais 2n mais n ao quadrado. Bom, eu apliquei a distributiva da multiplicação com respeito à adição e apliquei, né, eu apliquei a linearidade da esperança e aí apliquei a distributiva da multiplicação com respeito à adição. Então, isso ficou P, esperança de 1 é 1, esperança de 2n é 2 esperança de n, esperança de n ao quadrado é esperança de n ao quadrado. Então, fazendo este produto por essa, e abrindo, considerando a linearidade aqui, isso ficou 1 menos p vezes 1, mais 2, 1 menos p vezes a esperança de n, que vem desse termo, mais 1 menos p vezes a esperança de n ao quadrado, que vem desse termo. Então, resolvendo essa expressão, a gente consegue, fazendo a conta aí, que está toda detalhada aí, vocês vão ver que eu isolei isso aqui, esse EN com esse E de n ao quadrado com esse E de n ao quadrado, eu cancelei, e aí eu fiquei que 0 é igual a 1 mais 2, 1 menos p é de n, menos p é de n ao quadrado. Então, eu passei esse p é de n ao quadrado para o outro lado da igualdade. Então, eu fiquei com p é de n ao quadrado igual a 1 mais 2 vezes 1 menos p é de n, que é esse resultado que está aqui. A esperança de n nós acabamos de calcular, ela deu 1 sobre p. Então, gente, resolvendo esse cálculo aqui, passando esse p para cá, dividindo, eu concluo que o valor esperado de n ao quadrado é 2 menos p sobre p ao quadrado. Bom, não era isso que eu queria. O que eu queria era a variância de n. A variância de n é a esperança de n ao quadrado menos a esperança de n ao quadrado. Então, fazendo a esperança de n ao quadrado, que é 2 menos p sobre p ao quadrado, menos a esperança de n, que é 1 sobre p e elevado ao quadrado, eu tenho que a variância de n deu 1 menos p dividido por p ao quadrado. Nota aqui nos slides, no meu material que eu já disponibilizei para vocês, isso aí, não estava o cálculo da variância, só tinha o cálculo da média de n e do segundo momento de n. Então, aqui eu completei o cálculo que estava faltando aí. Tá? Bom, vamos ver um último exemplo. Seja n uma variável discreta que representa o número de clientes que entram numa loja e seja x a quantidade de dinheiro gasta pelo cliente I na loja. Admita que a quantidade gasta pelo cliente I é independente do total de clientes que entram na loja, para todo I variando de 1 até n. E que as xis elas sejam identicamente distribuídas, ou seja, a quantidade gasta por cada cliente da loja, pelo cliente 1, pelo cliente 2, pelo cliente 3, tem a mesma distribuição de probabilidade. O problema pede para a gente encontrar o valor esperado do total de dinheiro gasto pelos clientes na loja. Então, como que a gente faz isso? Bom, eu chamei de T o total de dinheiro gasto pelos clientes da loja
Esse T eu posso ver como uma somatória do total gasto por todos os clientes que entraram na loja. Tá? Então, é uma somatória em I do total deles. Só que é uma soma até um limite que é aleatório, porque eu não sei quantos clientes entraram na loja no dia. Então, essa T é uma variável aleatória, porque o X é aleatório e o total de clientes também que entra é aleatório. Tá? Então, se eu quero calcular o valor esperado de T, eu vou usar aquela propriedade, que se eu souber o valor esperado de T dado N, o valor esperado de T é o valor esperado do valor esperado de T dado N. Então, vou usar essa propriedade. Então, minha primeira atitude aqui vai ser calcular qual é o valor esperado do total de gasto quando eu sei que o número de clientes que entrou na loja é um valor conhecido N minúsculo. Tá? Então, isso vai ser o valor esperado da soma com N variando de 1 até N maiúsculo do XI, dado N maiúsculo igual a N. Sabendo que N igual a N, o meu somatório aqui fica não até um número, não até N aleatório, mas até um N, até o N observado. Então, fica o somatório com I variando de 1 até N minúsculo de XI, dado N igual a N. Então, isso aqui só é possível quando eu condiciono em N igual a N. Só quando eu sei que N é igual a N minúsculo que eu posso substituir aqui por N. Aí eu estou usando aqui a linearidade da esperança condicional. Vai ficar o somatório com I variando de 1 até N de E de XI dado N igual a N. Os gastos pelo cliente são independentes em N, é uma suposição do problema. Então, o valor esperado desse XI dado N igual a N, como o XI é independente de N, isso vai ser exatamente o valor esperado de XI. Então, gente, esse valor esperado de XI aqui, eu também tenho que que os XI são identicamente distribuídos. Então, esse valor de XI aqui, o E de XI vai ser o mesmo para todo I, porque as variáveis são identicamente distribuídas. Tá? Então, qual é o valor esperado? Qual é a variável aleatória? E de T dado N maiúsculo, ou seja, quando eu não condiciono que eu sei o valor de N. Então, ela continua sendo valor, né? Esse valor aqui, somatório com I variando de 1 até N maiúsculo de E de XI. Isso aqui, usando o resultado anterior, né? Vai ser o somatório com I variando de 1 até N maiúsculo do valor esperado de cada componente XI. Tá certo? Aí, gente, nota uma coisa, que como isso aqui é comum a todo mundo, eu vou chamar ela vai ser a mesma. A média do x1 é a média igualzinha à média do x2, do x3, do xn. Então, esse valor esperado de xi aqui, ele é comum para todo mundo. Então, eu chamei ele de E de x, tá? Onde x tem a mesma distribuição do xi. Eu poderia chamar ele de um mi, tá? Ficaria até melhor. Então, esse valor aqui, ele é comum para todo mundo. Como ele é comum para todo mundo, ele é uma constante. Então, o valor esperado do T dado N vai ser N vezes essa média. Um Mi ou um E de X. Tá? Porque elas são todas identicamente distribuídas. Se não fossem identicamente distribuídas, o resultado disso aqui, da E de T dado N, seria exatamente isso que está aqui. Tá? Bom, dado que elas são identicamente distribuídas, eu tenho que a E de T dado N é de X. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular o valor esperado de T. O valor esperado de T é o valor esperado dessa variável aleatória E de T dado N. Foi o que eu coloquei aqui. Só que E de T dado N, ele é N esperança de XI. Então, foi o que eu coloquei aqui. Ele é N esperança de XI. Só que a esperança de XI, gente, ela é um número. Se ela é um número, eu posso botar ela para fora dessa minha esperança. Então, o total de gastos, o valor esperado do total de gastos pelos clientes na loja vai ser o valor esperado de N vezes o valor esperado de X. Ou seja, é o número médio de clientes que entra na loja vezes o número médio de gasto por cada cliente. É isso que está aqui. Esse resultado vale
condicional que as nossas xi são identicamente distribuídas e que os xi são independentes de n. Bom, eu fico por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar de variância e covariância condicional. E aí nós vamos derivar resultados relacionados a como relacionar a variância condicional com a variância não condicional. A gente se vê na próxima aula.